Ainda falando de economia e ainda falando de economia internacional, bom, a economia segue movimentada não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Hoje, por exemplo, foi divulgado o resultado da inflação nos Estados Unidos, que ficou estável e fechou abril em 2,7%. Para a gente entender melhor essa movimentação no mercado internacional, a gente conversa agora com a economista Bruna Alemann. Bruna, muito boa noite, ótima sexta-feira. Bom, um alívio para Joe Biden, que é o presidente que reforça a sua campanha para a reeleição, e também um certo alívio para o americano, que ainda está vendo taxas de juros altas, mas ele está entendendo que os preços não vão subir tanto, né? Porque, vamos explicar essas linhas gerais, né? Quando há diminuição da inflação ou a inflação estável, não é que o alimento vai parar de aumentar, ele só vai diminuir a velocidade de reajuste de preço. Mas a sua leitura aí, o que isso significa para a população americana e o que isso significa para a campanha de Joe Biden, isso o que significa para o resto das bolsas ao redor do mundo? Boa noite, Marcelo. Primeiramente, muito obrigada aqui pela oportunidade de conversar sobre a economia americana, né? Quando a gente fala em economia americana, estamos falando de economia global, que dita muito as regras de fluxo de capital também para onde o dinheiro vai. Dentro desse cenário, desse contexto econômico atual que nós estamos, a inflação americana ela está um pouco resiliente, né? A economia americana também. Então, nós estamos vendo aquela ambiguidade onde tem inflação, nós não conseguimos descer ela, talvez o Fed não vá conseguir, ele tinha uma expectativa muito maior no início do ano, mas ele não vai conseguir chegar perto do patamar que ele queria. O Powell também, esses dias, até comentou que ele prefere manter por mais tempo. A gente começou o ano com 7 cortes de juros, expectativa de 7 cortes, depois para 3 cortes, e agora provavelmente 1 ou 2 cortes. Então, assim, esse cenário, o que ele mostra? Eu acho que todo o mundo inteiro está se acostumando e vai ter que se acostumar com a inflação um pouco alta. Talvez nós vamos viver, inclusive em países desenvolvidos, tempos mais inflacionários, que os países em desenvolvimento ou emergentes a gente conhece um pouco mais. Em relação a investimentos, então assim, como que está enxergando? O americano ele está se acostumando com isso, então ele teve que ter algumas adaptações, ao mesmo tempo que estão entrando oportunidades de investimento muito importante, porque não é só a inflação americana que a gente precisa enxergar nesse contexto que nós estamos tendo. A inflação, apesar de uma inflação alta, eu fico perguntando assim, o que será que precisa acontecer para os Estados Unidos ou nos Estados Unidos para que o mundo inteiro fique com receio dele, né? Principalmente com essas questões que estão acontecendo. Por quê? Os movimentos geopolíticos, por exemplo, nós temos Israel, nós temos ainda Rússia e Ucrânia, que são conflitos que estão acontecendo, está fazendo o mundo inteiro olhar e ficar um pouco mais inseguro em relação à questão mundial. Então, para onde a fuga de capital acaba indo? Para os Estados Unidos. São duas coisas que são como se fosse a segurança da população, que é o ouro e o dólar. Então, o fluxo de capital, apesar do volume da inflação alta nos Estados Unidos, está sendo muito grande. E principalmente por quê? Porque descobriram um ativo lá nos Estados Unidos que historicamente nunca ninguém investiu, que é a renda fixa americana, que é negociada na Bolsa de Valores. Então, nós estamos vendo esse desenho muito grande. Como que está transitando esse desenho? Se a gente vê, teve um impacto, por exemplo, na Bolsa brasileira, assim como em outras bolsas. Por quê? O investidor, não só o investidor americano, como o investidor do mundo inteiro está indo para lá, com receio de tudo que está acontecendo. Mesmo os Estados Unidos, com uma questão inflacionária, mesmo os Estados Unidos, que teria que reduzir um pouco a atividade econômica e está com uma economia resiliente, crescendo cada vez mais, né? A gente não está enxergando um pouco dessa queda, igual você comentou. Para descer essa inflação, a gente precisaria desacelerar um pouco a economia. E os Estados Unidos não está acontecendo isso. Então, todo mundo está colocando capital, as empresas estão emitindo dívidas e nós estamos olhando recordes históricos dentro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, apesar dessa questão inflacionária, está mais ou menos, se eu puder dizer, eu acho que o mundo está se acostumando com essa taxa um pouco mais alta, uma realidade um pouco diferente,
pós-Covid, a gente tem que colocar em pauta que isso daí acaba sendo reflexo pós-Covid-19, porque foi colocado muito dinheiro na economia, muita dívida pública foi gerada, nós estamos com um recorde aí de emissão de dívida pública nos Estados Unidos, não só o Treasury americano, que é o Tesouro americano, mas também as empresas corporativas. E está todo mundo tentando segurar taxa lá nos Estados Unidos, uma moeda forte e que está rentabilizando bem. Bruna, parece dicotômico, mas são dois opostos que andam juntos, né? A economia, você está falando de inflação, taxa de juros, e a Bolsa de Valores, que é um mercado especulativo, né? Enquanto uma perde, outra ganha, mas a gente já começa a enxergar que no final de 2024, o saldo, quando se passa a régua, não haverá um crescimento lá muito robusto dos Estados Unidos. Ponto pacífico. Eu quero atravessar o Pacífico e ir para a China. A China vai nadar de braçadas diante dessa realidade? Opa, se o gigante número 1 não está crescendo, vai sobrar espaço para mim, gigante número 2. Posso colocar um terceiro corpo aqui nessa órbita, que é a Índia. A Índia está em eleições, termina agora em meados da semana que vem. São 6 semanas para que quase 1 bilhão de pessoas vá às urnas. E também tem projeções de crescimento robusto em comparação a um crescimento mais pegajoso, mais lento dos Estados Unidos. Estamos enxergando aí esta primeira metade do século XX com este desenho, os Estados Unidos crescendo mesmo, menos economicamente falando. China e Índia crescendo mais, e eles vão se alcançar no final da reta? Olha, alcançar é difícil. Isso daí tá mais, eu até brinco que é uma teoria da conspiração, né? Será que a China vai alcançar os Estados Unidos? Será que a China vai ser a maior economia do mundo? Eu acho que ainda vai ter um longo caminho para isso, tá? A China está tentando desenvolver isso e vou trazer 2 fatores importantes que foram muito discutidos essa semana. Um é sobre um fundo de investimento que a China está tendo para ela poder ganhar uma autonomia em relação aos semicondutores, né? Por que isso? Porque ela acaba dependendo muito dos Estados Unidos em relação a isso, e tanto para efeito de dolarização, quanto o apoio da China, né, quando ela está dependendo de uma produção internacional, principalmente em relação a Taiwan. E se ela olha ali Taiwan como uma província, vamos dizer, rebelde que ela quer captar. Isso daí vem desde a época Trump e, eventualmente, a gente pode enxergar e ver e continuar essa história aí na frente. Então, para ela poder evitar tudo isso e ser independente do que a economia americana vai, porque ela depende desse fluxo de capital, ela depende principalmente da inovação. A inovação pensante, a que pensa, a que desenvolve, ainda está nos Estados Unidos. Inclusive os chineses vão estudar nos Estados Unidos, estão todos alocados lá. Ela só é a manufatura, ela só pega matéria-prima e desenvolve ali, mas a base da matéria-prima e a tecnologia que a gente fala, a inteligência da tecnologia, não está dentro dela. Então eu acho que ainda vai um longo processo, mas ela está tentando sim ganhar essa autonomia para aí sim ela conseguir crescer. Enquanto ela não terminar esse efeito de desdolarização que ela está desenhando, comprando cada vez mais ouro para depender menos do dólar e vendendo também parte das suas reservas em dólar, enquanto ela não conseguir fortalecer isso e enquanto o mundo não estiver extremamente confiante, porque daí nós vamos entrar em questões políticas, inclusive, né, em relação a questão política que a China tem, porque quando uma moeda ela fica muito forte, um país para ser muito forte, grande parte do mundo precisa confiar nele. E daí eu coloco a pergunta, será que o mundo inteiro vai confiar naquela economia para colocar aquele dinheiro, para fazer o dinheiro dela girar? Porque senão, se ela ficar com essa economia em dólar, se ela não conseguir se fortalecer nisso, ela vai conseguir caminhar, chegar próximo dos Estados Unidos, mas não tão perto. Ao mesmo tempo que a gente tem a Índia, que você comentou, e os Estados Unidos estão pensando muito, e não só pensando, mas colocando muito dinheiro dentro da Índia, e aí sim ele pode impulsionar a Índia para que a China fique um pouco para trás. Isso daí está dentro de questões geopolíticas, e vamos ver como vai se desenhar esse cenário caso o Trump volte para a presidência, né? Que apesar de condenado, ainda não tem nada decidido. Bruna Alemann, a única certeza que eu consigo ter, e eu acho que você vai concordar comigo, é que política e economia são grandezas que sempre andam de mãos dadas. Bruna, obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Ótima sexta-feira, um final de semana melhor ainda, e eu espero que a gente volte a se conversar aqui
nas telas da Jovem Pan muito em breve. Obrigada, viu, Marcelo, pela oportunidade. Uma boa noite e bom final de semana.